Nossos cumprimentos a todos, em nome de Deus, em nome do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui para iniciar uma nova conversa com todos vocês. Na verdade, o tema de hoje é um tema recorrente, que muitos questionam, sobre o mundo em transição ou sobre a transição planetária. Tema sempre novo para todos nós. No século V antes de Cristo, nós tivemos vários espíritos de grande inteligência que reencarnaram em nosso planeta, especialmente na Grécia, trazendo uma revolução no conhecimento humano. Um desses espíritos foi Heráclito de Éfeso, que realmente trouxe uma contribuição efetiva que até hoje repercute em nosso modo de ver o mundo, de conceber a vida e a nós mesmos. Heráclito, observando a natureza, especialmente observando o ser humano, elaborou uma explicação muito simples, que hoje nós podemos interpretar de uma maneira muito ampla e profunda. Disse ele: nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não será o mesmo, nem tampouco o homem. Assim, Heráclito concluía: tudo flui, nada permanece na natureza. Estava enunciado assim o princípio da impermanência. E com isso Heráclito passou a ser conhecido como pai da dialética. A dialética é o caminho dos contraditórios para se chegar à verdade. Nem sempre a ordem natural das coisas, dos fatos, nos parece lógico, mas nos levam a uma conclusão realmente efetiva, lógica para a humanidade. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um período de pandemia e o que mais se busca neste momento justamente é uma vacina que possa prevenir a Covid-19. Ora, uma vacina que serve para prevenir uma doença, ela contém na sua composição elementos do vírus causador da doença. Isso parece uma contradição. Como é que eu posso combater uma doença com a própria doença? Entre os princípios básicos do Espiritismo, nós temos 2 leis que aparentemente se contradizem: a lei da conservação e a lei da destruição. O Espiritismo é uma doutrina que aplica, portanto, essa lógica dialética. No caso que nós citamos, a vacina, os elementos que causam a vacina, eles próprios servem para nos curar ou para evitar a doença. Nós percebemos aí que existe uma aparente contradição. Nós queremos conservar a vida, preservar a vida, com um elemento que causa destruição. Então as leis de conservação e de contradição que estão lá no Livro dos Espíritos, na parte moral do Livro dos Espíritos, as leis morais, elas, na verdade, não se contradizem, elas se complementam. Aparentemente, sim, por causa da nossa limitação de inteligência, de raciocínio. Jesus, nos Evangelhos, vamos perceber que ele utilizou também esse princípio da contradição para poder explicar o que ele pretendia. Quando ele disse, por exemplo, o escândalo é necessário, o escândalo precisa vir, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Não parece uma contradição isso? Ou então quando ele disse: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo.
não resistais ao mal. Mas se alguém vos ferir na face direita, apresentai-lhe também a outra. E aquele que vos quiser tirar uma túnica, oferecer-lhe também a capa. Não parece uma contradição? Você está procurando o seu bem, facilitando ou permitindo que lhe faça mal? Onde está a verdade? Como podemos chegar à verdade? Na verdade, tudo está no mundo, está em constante transformação. E o que queremos dizer com isso? Queremos dizer que, como afirmou Heráclito há pouco, todo mundo está em mudança constante. Todo mundo e tudo no mundo. E essa mudança é que nos mostra as diferentes faces da verdade, que nós, observando, podemos perceber que entre elas a verdade está presente. Entre o contraditório, entre o sim e o não, está a verdade. Se tudo fosse perfeito, é claro, não haveria mudança. Tudo estaria perfeito, tudo fica como é, e assim sempre será. Mas não é assim. Nós estamos mudando, nós, seres humanos. Eu, você, todos nós estamos mudando. Momento a momento, dia a dia. E aquilo que à primeira vista pode parecer um mal para nós, nesse processo de transformação, pode ser um bem. É assim que se dá também esse processo que nós chamamos de evolução, ou de progresso, se vocês quiserem. Cabe a nós perceber, colaborar, para que as mudanças se deem de forma mais adequada e menos danosa possível. É assim que tudo caminha para o cumprimento da lei de Deus. Mais recentemente, na história da humanidade, ou precisamente no século XVIII, surgiu um grande pensador alemão que chegou a ser contemporâneo do professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que nessa época desse pensador, ele ainda não era Allan Kardec, ou seja, não havia surgido o Espiritismo. E esse pensador chamava-se Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ele ficou conhecido como o pai do idealismo, porque ele descortinou novos rumos, novos caminhos, novas aberturas à dialética do próprio Heráclito que nós citamos agora. Segundo Hegel, no processo de transformação de tudo que existe, e principalmente no processo de transformação do ser humano, da própria história humana, nós podemos localizar 3 momentos importantes, que ele chamou de tese, o primeiro momento, de antítese, ou seja, o contrário da tese, no segundo momento, e de síntese, que é o resultado disso tudo, que ocorre no terceiro momento. Isso para efeito de compreensão do processo de transformação. Veja, nós estamos falando aqui do mundo em transformação, da chamada transição planetária. Então nós temos que levar em conta quais são os elementos básicos que contribuem para que isso aconteça. A tese, portanto, para Hegel, é um momento de afirmação. É o momento do sim. A antítese é o momento da negação, ou seja, da negação daquilo que a tese apresentou. E a síntese é o resultado das 2 anteriores. Não é uma nem outra. Hegel disse que assim nós podemos compreender o processo histórico da humanidade. Como que nós, através da história, coletivamente, a humanidade veio se conduzindo até hoje. Nesse sentido que Hegel coloca, nós podemos dizer, de uma maneira ampla e de acordo com a visão espírita, que a humanidade passou por 3 fases.
Nós poderíamos afirmar que a primeira fase da humanidade, que é a tese do Hegel, houve um predomínio total e massacrante da religião. Era uma fase espiritualista, ou seja, as religiões do mundo prevaleciam sobre tudo. Elas que ditavam as normas, elas que diziam a verdade, elas que tinham que ser respeitadas e jamais questionadas. E falavam sempre em nome da espiritualidade, em nome de Deus, ou em nome dos deuses, ou em nome de um mundo espiritual que o homem não conhecia. Mas era a tese do espiritualismo. Em seguida, e principalmente a partir do século V, que nós já citamos, na Grécia, aqui no mundo ocidental, começa um período que veio confrontar com o espiritualismo das religiões, que é um período da antítese, ou seja, o contrário da tese, o materialismo. Ou seja, o homem, no primeiro período da tese, estava voltado para o espiritualismo, para a espiritualidade. Dele dependia para fazer tudo. Até as mínimas coisas eram regidas por normas que vinham da espiritualidade. Nós vamos ver isso, por exemplo, no primeira parte da Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente nos 5 primeiros livros atribuídos a Moisés, que tudo era Deus que dizia como devia fazer, e o homem fazia e deveria fazer aquilo, e se não fizesse, sofreria graves consequências. Nesse período, nós teríamos a tese da espiritualidade, mas quando surge a antítese, que é o questionamento da tese, que via se contrapor, se opor à tese, surge então o materialismo. Não, o materialismo dizia que não eram os deuses que governavam o mundo, era o homem que tinha que decidir, porque tudo estava aqui, a realidade era essa que nós conhecemos. O mundo que nós conhecemos, que existe, é o mundo palpável, concreto, que é o mundo em que estamos pisando, onde nós podemos agir com as nossas mãos, ver com os nossos olhos, sentir com os nossos sentidos. Então foi o mundo da antítese, surge então o materialismo ideológico. Mas, mais para frente, lá em 1857, quando Allan Kardec, publica o Livro dos Espíritos, ele apresenta para o mundo a síntese, ou seja, o resultado dessa contraposição entre a tese e a antítese, ou seja, entre o espiritualismo e o materialismo. É o espiritismo. O espiritismo veio, portanto, se contrapor, ou melhor, veio como resultado dessa contraposição, dessa peleja, dessa disputa entre o espiritualismo antigo e o materialismo, entre a tese e a antítese. O professor Herculano Pires bate nesse tema. A síntese, o espiritismo, é uma síntese do conhecimento humano. Ele não está nas extremidades, nem no espiritualismo ingênuo da fé cega, e nem tampouco no materialismo que nega tudo, que adota apenas aquilo que é próximo, material, palpável, que o homem pode perceber. Daí porque o espiritismo, todos sabem, pelo menos os espíritas sabem, né? Que o espiritismo se apresenta como ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo. Ou seja, a síntese do conhecimento humano. Ele não é só ciência, ele não é só filosofia e ele não é só religião. Da religião, é claro, o que realmente resultou de tudo isso não foi aquela religião dogmática, não foi aquela religião
do culto exterior, mas a religião interior, a crença baseada na razão. Na verdade, se nós voltarmos lá para o passado, muito antes de Jesus, século VI, muito antes do próprio Heráclito que nós citamos agora, nós vamos encontrar o Gautama Buda, que foi aquele que deu origem ao que hoje nós chamamos o budismo. Ora, o Gautama Buda, que nasceu no século VI a.C., dizia que a verdade, naquela época antiga, dizia que a verdade não está nos extremos. Dizia ele, a verdade está no meio. Dificilmente uma postura radical poderia conter de fato a verdade. Ora, o Buda estava antecipando aquilo que Heráclito viria depois falar na Grécia e que repercute até hoje no conhecimento humano. Nisso nós vamos de Jesus. Jesus se baseava, para combater o extremismo dos antigos, também no mesmo princípio. Os antigos, hebreus, do povo de Jesus, baseando nos ensinamentos de Moisés, diziam, repetiam e seguiam a lei do talião. O que é a lei do talião? Olho por olho, dente por dente. Quer dizer, uma posição extremista. Você matou, tem que ser morto. Você roubou, tem que ser roubado. Você foi agressivo, tem que ser agredido. Quer dizer, você paga pela mesma moeda, é a lei da mesma moeda. Pagar pela mesma moeda. Hoje nós dizemos assim. Ora, o caminho para Deus, segundo Jesus, não está nos extremos. Nem no ódio, que se pregava antes, que mandava trucidar os inimigos, sem piedade, tampouco na indiferença. A indiferença, justamente, é o oposto do ódio. É você não sentir nada pelo indivíduo. Mas a verdade estaria nos extremos, estaria no meio. A verdade seria algo que se contrapõe a todas as posições extremistas. Então, nós vamos perceber que Jesus também se ensinava baseando-se nesse mesmo princípio. O princípio de que tudo está em transformação, que tudo passa. Nós somos seres impermanentes. E tudo na Terra, tudo no mundo, a própria criação que nós falamos, não é algo estático, é algo dinâmico que está em constante transformação. Se nós olharmos do ponto de vista físico do nosso planeta Terra, que aliás é um planeta muito bonito, que nós estamos realmente destruindo aos poucos, já destruímos bastante, né? No cenário natural do nosso planeta, o vento e o tempo são responsáveis por verdadeiras esculturas na natureza. Esculturas que se fazem, por exemplo, nas montanhas, no relevo, pelo vento, pela água, e que acabam formando realmente figuras belíssimas, né, do ponto de vista estético. São formações geológicas criadas pela erosão de rochas sedimentares, que se transformam em paisagens tão surpreendentes que não parecem reais. A maior parte dessas obras de arte da natureza, tão lindas, que existem nos vários pontos do mundo, moldadas ao longo de milhões de anos, elas ficam à beira-mar, à beira dos rios ou em penhascos próximos. Outros são moldados pela ação eólica, que nós chamamos, o fenômeno da ação dos ventos, a transformação que o vento faz sobre o relevo da Terra ao longo dos milhões de anos. Isso acontece muito devagar. A natureza não tem pressa. Para a natureza, milhões de anos é um nada. Para nós é algo que nós não podemos conceber.
Esses arcos formados, essas figuras, esses desenhos, essas esculturas formadas pela natureza costumam ser principais cartões postais de suas localidades, atraindo muitos turistas e tornando essas paisagens realmente monumentais. Tudo isso é exemplo de transformação. Estamos falando de transformação? A natureza por si só se transforma, não depende do homem. Ela já vem se transformando milhões, bilhões de anos antes. A Terra já existia 4 bilhões e meio de anos. E o homem só surge, o ser humano, nós só surgimos no planeta há pouco mais de 6, 7 milhões de anos. Muito pouco em relação à idade da Terra. Ora, durante esse tempo todo que nós não estávamos no mundo, que não havia ser humano no mundo, o mundo estava se transformando, a natureza se transformando, a vida surge há 3,5, por aí, 4 bilhões de anos, e começa a florescer no mundo, de uma maneira tão lenta para nós, mas tão significativa para o universo. Surge a vida, o fenômeno mais extraordinário da vida do material, da vida que nós conhecemos, que é o fenômeno biológico. Mas não é o mundo físico só que se transforma. Nós, espíritos, criados simples e ignorantes por Deus, nos transformamos. Aliás, cada um de nós está se transformando no dia a dia, mesmo que não perceba. A gente diz, por exemplo, tal pessoa não muda. Muda sim. Todos nós mudamos. É uma questão de tempo. É que para nós o tempo é percebido de uma forma muito estreita devido à nossa impermanência aqui na Terra. A nossa vida aqui é muito curta, numa existência só. Então nós queremos que as coisas se transformem rapidamente para dar tempo da gente perceber. Mas não é assim. As pessoas, mesmo aquelas que são as mais empedernidas, mais teimosas, mais obstinadas, elas mudam. Vão mudar e vão mudar muito. Todos nós mudamos. É que alguns mudam mais depressa, outros mais devagar. E também na vida de cada um há períodos de transformações mais rápidas e períodos de transformações mais lentas. Cada experiência, cada situação de vida, diante das dificuldades naturais do caminho que nós percorremos, todos nos transformamos. Todos. Todos. E certamente quando deixarmos esta vida, um dia vamos deixar essa vida, nós não seremos os mesmos espíritos que aqui chegaram quando reencarnaram. Porque nós reencarnamos para uma transformação espiritual. Quando saímos daqui, não seremos os mesmos que aqui chegamos. Da mesma forma que o Heráclito falou que não se toma 2 vezes um banho num rio. Quer dizer, quando nós entramos no rio pela segunda vez, o rio não é o mesmo. As águas já passaram. E nós também não somos o mesmo. Então, quando reencarnamos aqui na Terra, nós também estamos num ponto determinado, vamos dizer, na nossa escalada evolutiva. Mas quando saímos, seja a nossa vida de 1 mês, 10 meses, 20 anos, 30 anos, 50, 100 anos, nós não seremos o mesmo. Porque tudo está em constante transformação. Muitas vezes a transformação é tão imperceptível para nós que parece que ela não está ocorrendo. Mas nós é que não percebemos. Assim como nós não percebemos um monte que está ali, que nós vivemos sempre diante dele, depois deixamos esse monte, parece que é o mesmo, já não é o mesmo. A natureza está tratando de transformá-lo. Alguns fenômenos são rápidos. Por exemplo, o crescimento de uma planta, para nós é muito rápido, principalmente se a planta for, por exemplo, um feijoeiro, um pé de milho. Esse cresce rapidamente, nós vemos ele crescer, a semente cair, germinar, daqui a pouco cresce, daqui a pouco dá o fruto. Isso é rapidinho. Mas tudo na natureza segue esse mesmo ritmo, ou mesmo esse mesmo processo de transformação. Alguns com ritmo muito rápidos e outros com ritmo
lento para a nossa concepção. Na natureza, tudo se transforma. O que não se transforma, o que não muda na natureza é a lei da mudança, é a lei da transformação, é uma lei. Só Deus não muda, porque Deus é a perfeição. A perfeição já é perfeição. Se é perfeição, não há por que mudar. Tudo que nós fazemos aqui, que é fruto do ser humano, é imperfeito. Por isso, está sujeito sempre a se aperfeiçoar. E por isso estamos passando por um período de transição. Por isso que se fala de transição planetária. Tudo é impermanente no mundo. Impermanente, quer dizer, não permanece como está. Tudo se transforma. Logo, conclusão. O mundo está sempre em permanente transição. Está sempre se transformando. Porém, existem momentos em que essa transição se faz mais pronunciada, em que ela ocorre de uma forma mais visível, mais perceptível para nós. Basta a gente olhar a história, olhar para a história do mundo e começar a estudar o que aconteceu ao longo dos séculos. Vamos ver como que nada fica, tudo muda. Evidentemente, o século de Jesus está a 20 séculos de nós, era muito diferente do século que estamos vivendo hoje, o século XXI. Porque essa transformação, para os nossos pobres e limitados olhos, acontece, na grande maioria, de maneira imperceptível. Nós não percebemos. Não dá para saber com precisão, por exemplo, coisas corriqueiras, coisas do dia a dia. Que momento começa o dia? Que momento termina o dia? Não dá para saber. O momento, o dia começa quando o sol aparece. Bom, o sol está aparecendo para mim aqui, mas não está aparecendo para outro que está numa outra localização. Então eu posso dizer que o dia começou naquele momento? Para mim começou. Mas para quem está no outro lado do mundo, não. Enquanto é dia, que é noite lá. Veja como que as coisas são na natureza. Não dá para você estabelecer com precisão um momento que você diz, este momento é tal. Não, é tal para você que está vendo do seu ponto de vista do local onde você se encontra. Não dá para saber exatamente como termina a infância e começa a adolescência. Ou quando começa para cada pessoa a idade adulta, ou a velhice. Não. Isso acontece naturalmente, de uma forma transitória, quase que imperceptível. Quando a pessoa vê, ela já é adulta. Quando ela percebe, ela já está na terceira idade e assim por diante. Ela está sã, de repente está doente. Que momento? Nós não sabemos. A natureza não estabelece essa precisão matemática para a nossa vida. Então, a história do mundo, quem estudou história, sabe que existe um período chamado pré-histórico, que é um período anterior ao surgimento da história do ser humano. E existe um momento, e existe a história. A história foi dividida em idades, né? Vocês sabem que a história, a gente estuda no colégio, né? Que a história tem história antiga, ou chamamos de antiguidade, que é a época de Jesus, era a história antiga, a Idade Média, depois veio a Idade Moderna, depois a Idade Contemporânea. Os historiadores, para fins de estudo, de localização, de melhor compreender o processo de mudança que vai ocorrendo no mundo, eles dividiram a história em idades, que na verdade é uma divisão assim convencional. Isso não quer dizer que ocorreu exatamente assim.
E para que eles possam dividir, eles estabeleceram certos fatos que determinaram o início da Idade Antiga, o começo da Idade Moderna, o início da Temporânea, né? São fatos de grande significação que eles estabeleceram como pontos de referência para a gente saber quando começa uma idade e termina a outra. Mas isso não tem uma precisão matemática também, né? Elas foram determinadas não pela medição exata do tempo, porque isso na verdade não é impossível, mas por fatos que realmente vieram repercutir no mundo e são considerados de grande importância, né? Por exemplo, nós estamos numa idade contemporânea, mas logo, daqui a um tempo, os historiadores vão precisar rever isso aí e criar uma nova idade. A idade, nós estamos na era tecnológica, né? Isso aí, na era tecnológica, na era da viagem espacial, na era das grandes conquistas, né, da ciência. Então isso tudo vai determinar o aparecimento de uma nova idade, né, na história do mundo. Os grandes mestres da humanidade, ou seja, aquelas pessoas que se notabilizaram pelos seus ensinamentos, geralmente de ordem espiritual, de ordem moral, e que ensinamentos que vieram realmente abalar as estruturas do conhecimento humano, são aquelas pessoas que trouxeram essas grandes mensagens, né? Eles vieram em todas as épocas, antes de Jesus, depois de Jesus. Nós tivemos grandes mestres. Nós citamos aqui o Heráclito, né? Olha, o Heráclito veio antes de Sócrates. Sócrates veio antes de Platão, Aristóteles, isso na Grécia, né? Nós tivemos na Índia lá o Buda, tivemos Confúcio, Lao Tse, né? Depois de Jesus tivemos aí o Maomé, Lutero, né? Grandes nomes que vieram, e os grandes pensadores que mudaram o rumo do conhecimento humano. Jesus foi o mais destacado desses grandes mestres. E ele é conhecido no meio espírita como fosse um governador do planeta, aquele que coordena realmente o andamento, a evolução moral do nosso planeta seria Jesus. Tanto assim que ele trouxe a sua mensagem que repercute até hoje. Até hoje nós procuramos entender, na verdade, compreender Jesus. Nós temos dificuldade ainda, porque nós não chegamos lá. Entender Jesus não é só interpretar o sentido das suas palavras, das suas frases, mas é vivenciar, conseguir vivenciar aquilo que ele ensinou. Mas Jesus veio para dar um impulso nessa transformação moral do planeta, para levar o mundo a uma transformação que viesse, no futuro, fazer com que o homem vivesse com mais felicidade, com mais tranquilidade, serenidade, paz, esperança e fé neste mundo, né? E ele não falou apenas para o seu povo, ele falou para todos os povos, tanto assim que as suas verdades ou as suas orientações são consideradas universais. Ela não serve apenas para o povo hebreu, ela serve para o mundo todo, né? Verdades universais nós tivemos também nos grandes mestres da humanidade, como o caso de Sócrates, de Buda, verdades que até hoje nós admiramos, respeitamos, né? E nos valemos dela para realmente melhorar a nossa vida. O Espiritismo reconhece em Jesus a chave para a busca da verdadeira felicidade. Isso está no Livro dos Espíritos. Pois sabe que a grande solução para os problemas humanos não está somente na conquista de valores materiais, mas sobretudo na conquista de valores espirituais, valores voltados para a essência do ser humano, para o sentimento. Como tudo é transformação, é para a transformação do homem de bem, do homem de bem que estamos caminhando, sabendo que se trata de uma jornada difícil e muito trabalhosa, para cada um de nós como seres individuais e para a coletividade como seres coletivos, para a humanidade toda. Certo dia perguntaram ao Chico Xavier
sobre o terceiro milênio. Ora, o terceiro milênio, vocês sabem, é esse que nós estamos vivendo hoje. Ele começou no ano 2001 e vai até o ano 3000. Isso é terceiro milênio. 2001 a 3000. Havia uma grande expectativa, quem viveu 50 anos, 60 anos atrás, 40 anos atrás, sabe que havia uma grande expectativa com relação ao terceiro milênio. No meio espírita, principalmente, havia uma expectativa de que esse terceiro milênio traria profundas mudanças na humanidade e levaria a humanidade a uma condição espiritual mais elevada. Quanto a isso, não há dúvida. Só que a coisa não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Muita gente acreditava que entrou no ano 2000, 2001, o mundo estaria transformado. Não é assim, de forma nenhuma. Não existe precisão, nós acabamos de dizer, não há precisão. Na história humana não há precisão. Tudo se realiza de uma maneira equilibrada na natureza e de uma forma lenta, às vezes com grandes mutações, com grandes mudanças repentinas, mas que mesmo assim não consegue mudar tudo de uma vez só. Então nessa época, vamos dizer assim, 1970, né? 75, década de 70, quando existiu uma grande expectativa no mundo quanto à chegada do terceiro milênio, a Terra passava por um período crítico de muitos problemas, como sempre. Nós havíamos uma expectativa de uma guerra mundial que felizmente não aconteceu. Uma guerra nuclear, pior que isso, que infelizmente não aconteceu, né? Então todo mundo queria saber dos espíritos como que nós passaríamos, se realmente nós superaríamos essa guerra, se entraríamos, ou se haveria essa guerra, se entraríamos num terceiro momento, se o mundo se regeneraria, então, como disse Kardec lá no último capítulo da Gênese. Será que isso aconteceria? Então perguntaram para o Chico, quando se operaria essa grande mudança, Chico? Quando que a Terra entraria realmente num mundo de regeneração? Vejam o que o Chico respondeu. Olha, isso contradizendo muita coisa que a gente tem ouvido aí, inclusive, que dizem que o Chico falou. Isso aqui está no livro Evangelho de Chico Xavier, se vocês quiserem ver, que é um livro que foi elaborado pelo Carlos Bacelli. Ele gravou muitas falas do Chico e depois ele publicou em livro. Então, quando perguntaram para o Chico, Chico, quando vai se operar essa grande mudança? Vejam o que o Chico respondeu. Quando tivermos mais escolas gratuitas para todos, quando tivermos mais trabalho, mais justiça social, nós estaremos de fato entrando para a nova era. O terceiro milênio, disse o Chico, sem dúvida é promissor, mas talvez os progressos que estamos esperando venham a acontecer daqui 500, 700 anos. Isso, palavras textuais do Chico Xavier. Nós estaremos dentro da marca do terceiro milênio, não é? As coisas não vão se modificar à força do calendário, disse o Chico. Pelo andar da carruagem, nós ainda vamos ter que trabalhar muito, saneando o nosso mundo íntimo. Então dá para entender que o Chico está falando do terceiro milênio, não do ano 2000, 2001. Ele está falando do ano que vai de 2001 até 3000. Então é claro que nós não podemos esperar mudanças drásticas ou mudanças radicais no mundo. Onde estamos vivendo hoje, nós estamos percebendo onde está ainda a condição humana, onde que mundo nós vivemos. Não é que o mundo seja ruim, não. O mundo é muito bom. Ruim era o mundo que Jesus vivia naquela época. Hoje nós evoluímos de uma maneira realmente considerável, mas estamos ainda um pouco distante desse mundo de regeneração, porque ele não vem assim. Mesmo que venham espíritos elevados, mais elevados, reencarnar no planeta, eles não vão reencarnando assim, a toque de caixa, não. Tem que haver condições para que isso aconteça. E essas condições, quem vai dar é o ser humano. E nós não estamos em condições de dar essas condições. Nós não estamos lá. Portanto, não nos iludamos com mudanças repentinas
que ainda não temos condições de promover como seres humanos. Como diz Allan Kardec no último capítulo da Gênese, a mais profunda transformação pela qual o mundo precisa passar é a nossa, é de cada um de nós. A sua, a minha, das pessoas com quem convivemos, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa rede de amigos. Nós precisamos aprender a amar. Não foi isso que Jesus ensinou? Sem amor, nós não teremos condições de resolver nem os nossos problemas pessoais e muito menos os problemas do mundo. Um ouvinte do nosso programa Momento Espírita, da Unirádio, perguntou certa ocasião como que os políticos que governam o mundo podem mudar, se ainda não conseguiram superar sequer essa fase da corrupção que alastrou-se no mundo todo. E nós respondemos que um dia eles mudarão. Não sabemos quando. Não agora, certamente, porque não tem como. No máximo, o que os políticos podem fazer, por enquanto, uma meta que é possível ainda alcançar, talvez em algumas décadas, é aprender que todos merecem respeito. Todos merecem nosso respeito, principalmente os nossos adversários. Principalmente aqueles que são diferentes de nós. Se ainda não conseguimos vencer a fase do respeito que devemos ter uns para com os outros, como queremos adentrar a fase do amor? O amor é muito mais difícil. O respeito nós podemos impor pela nossa vontade. Mas o amor vai surgir espontaneamente do nosso coração. Para isso nós temos que nos trabalhar. Ou temos que trabalhar. Nós é que temos que mudar o mundo. Não o mundo vai nos transformar. A transformação não vem de fora para dentro. É de dentro para fora. O mundo que nós falamos não é o planeta Terra no seu aspecto físico, geológico. É o ser humano que nele habita, que tem que mudar. Isso que nós falamos dos políticos não serve apenas para os políticos, serve para todos nós, porque no fundo nós todos somos políticos. Nós fazemos as nossas políticas dentro da nossa casa, nosso ambiente de trabalho, nossas relações familiares. Nós temos as nossas metas de transformação, de mudança, de mudar, de transformar e administrar, porque no fundo somos políticos. E nós não aprendemos ainda a respeitar as pessoas que pensam diferente de nós, as pessoas que são diferentes. Existe muito preconceito, muita discriminação. Nós não aprendemos. Então já é tempo de pensar em exercitar melhor o respeito, se nós queremos atingir a meta do amor. Só então poderemos almejar uma grande mudança para a humanidade. Há um livrinho muito interessante que nós vamos citar aqui e com isso encerrar a nossa fala, que chama Conduta Espírita. Esse livro foi recebido pelo Valdo Vieira, pelo médium Valdo Vieira, e transmitido pelo Espírito André Luiz há muitos anos, é um livro antigo, muito antigo. O Valdo Vieira ainda estava nas lides espíritas. E nesse livro, Conduta Espírita, há uma série de mensagens que merecem a nossa reflexão. Né? Então, essa mensagem, Conduta Espírita, é claro, ela está endereçada ao espírita. Mas, na verdade, ela se interessa a todo ser humano. Então, diz assim o André Luiz. Nós vamos encerrar a nossa fala com ela, com essa mensagem. Em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante as ocorrências que apaixonem a opinião pública, como os crimes, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros. Acalmar-se é acalmar os outros. Veja bem, nós estamos num momento desse. Será que estamos acalmando? Ou estamos estimulando mais ainda o desespero, a aflição nas pessoas, por causa da pandemia? Nas conversações, diz André Luiz, e comentários sobre notícias terrificantes, abster-se de sensacionalismo. É o momento. Transmitir uma notícia, nós queremos transmitir notícias ruins. E quando vamos transmitir notícias ruins, nós aumentamos mais ainda.
E quando não aumentamos, nós damos a ela uma dramaticidade capaz de impressionar a pessoa que nos ouve. Ao invés de falar de coisas boas, de mostrar o lado aproveitável, bom, educativo. A caridade, diz Kardec, emudece a palavra em desvario. Outra recomendação de André Luiz: guardar atitude ponderada diante de acontecimentos considerados escandalosos, colocando a influência do bem sobre o assédio do mal. A palavra cruel aumenta a força do crime. Quer dizer, é o sensacionalismo, é a dramaticidade negativa que nós colocamos, como acontece nos filmes. A gente vê muito esse filme. O filme vai apresentar um fato, ele envolve esse fato num drama de sofrimento, de dor, que cria uma expectativa negativa em torno dele e um sofrimento naqueles que estão assistindo o filme. Resguardar-se ao abrigo da prece em todos os transes aflitivos da existência. As provações gravitam na esfera da justiça divina. Ou seja, a prece é um instrumento fundamental na nossa vida, que nós devemos recorrer em todo dia, mas principalmente nos momentos difíceis. A prece não precisa ser nada pomposo, nada exterior. A prece é uma atitude mental, é do nosso íntimo. Nós podemos fazer prece em qualquer lugar, em qualquer situação. Nós podemos recolher intimamente, olhar para dentro de nós e encontrar a presença de Deus. Continua André Luiz: aceitar nas maiores como nas menores, como nas maiores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores, atuando em favor do aprimoramento moral. Deus não erra. Quer dizer, tudo que acontece é o que deve acontecer. Nós não podemos esperar bons resultados do mal que fazemos. A pandemia não vem por acaso. Não é Deus que manda a pandemia. Alguma coisa errada. Vamos pensar sobre isso. Alguma coisa está errada. Não na conduta de um povo, não na conduta de uma pessoa, mas da humanidade toda. A humanidade não está se conduzindo como devia, então ela precisa de certos corretivos. E esses corretivos vêm pela porta da natureza. A natureza, ela sabe lidar conosco. Então um vírus extremamente pequeno, reduzidíssimo, que nós não podemos nem ver, ele é capaz de abalar o mundo. Nem a bomba atômica, nem as explosões nucleares, nem os mísseis teleguiados podem destruir tanto, se nós não estivermos atentos e descobrirmos a forma de resolver os nossos problemas com amor, com solidariedade, num momento como esse em que devemos nos unir, esquecendo as nossas diferenças e abraçando-nos para que todos nós nos salvemos. Ainda mesmo com sacrifício, diz André Luiz, entre acidentes inesperados que lhe forram as esperanças, jamais desistir da construção do bem. Cada espírito possui por conta própria a justiça perfeita de Deus, claro. A injustiça humana, a justiça divina. Então, se acontece algo realmente que nos prejudica momentaneamente, é por necessidade ou por culpa nossa. Como estamos falando, estamos num mundo de transição, tudo muda, tudo é impermanente. O mal que está acontecendo agora, certamente será um bem depois. Por quê? Porque nós vemos pelo lado dos nossos interesses, das nossas conveniências, das nossas necessidades imediatas. Não percebemos o futuro, não descortinamos a vida e não procuramos compreender que a vida que estamos vivendo é passageira, rápida. Nós estaremos passando por ela e logo não estaremos mais nela. A vida do Espírito que é permanente. Se nós pudermos ver o mundo sob esse ponto de vista, como diz Kardec lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, tudo parecerá diferente
e nós teremos condições de percorrer o nosso caminho, o caminho da nossa existência, seja na terra ou fora dela, com mais serenidade, com mais tranquilidade, com mais paz em coração, com mais confiança em nós mesmos e com mais fé em Deus. Muito obrigado pela sua atenção.